A noite havia caído sobre a cidade, trazendo consigo o vento frio típico do outono. As luzes dos postes iluminavam as ruas movimentadas, enquanto carros apressados cruzavam os semáforos. As pessoas seguiam em seus próprios mundos, distraídas com seus problemas diários, seus compromissos e preocupações. Em meio a tudo isso, caminhava o Dr. Leonardo. Ele vinha de mais um longo plantão no Hospital Central, carregando nas costas o peso de muitas horas de trabalho. Seus olhos castanhos refletiam o cansaço, mas também a firmeza de quem havia escolhido aquela profissão por vocação. Aos 32 anos, Leonardo já era um médico respeitado, competente, dedicado e com um coração generoso que muitas vezes o fazia ultrapassar os limites de seu próprio corpo em prol de seus pacientes. Foi durante seu trajeto de volta para casa que o destino decidiu intervir. Ao dobrar uma esquina menos movimentada, seus olhos atentos captaram uma imagem que o fez parar de imediato. Ali, estendida na calçada fria, estava uma jovem desacordada. Sem pensar duas vezes, Leonardo correu até ela. Seu corpo pequeno e frágil estava imóvel, como se a vida a tivesse abandonado por um instante. Os cabelos castanhos longos se espalhavam como um véu sobre o concreto, e o rosto delicado parecia ainda mais pálido sob a luz amarelada do poste. Ele ajoelhou-se, verificando rapidamente os sinais vitais. A respiração era fraca, mas ainda presente. O pulso, lento e irregular. Sem perder tempo, tirou o próprio casaco e a envolveu, tentando protegê-la do frio cortante. Pegou seu celular e ligou para a emergência, informando a situação com a calma de um profissional acostumado a agir em momentos críticos. Enquanto aguardava o socorro, manteve-se ao lado dela, observando aquele rosto desconhecido com uma estranha sensação de familiaridade. Logo, a ambulância chegou e a jovem foi levada ao hospital, o mesmo em que Leonardo trabalhava. Ele fez questão de acompanhar todo o trajeto. No caminho, examinava-a com o olhar atento. Ela era bonita. Sua pele alva parecia ainda mais delicada sob a luz da ambulância. Apesar da situação, havia algo nela que o tocava de maneira inexplicável. Ao chegar ao hospital, Leonardo não permitiu que outro médico assumisse o caso. Ele mesmo cuidaria dela. A cada exame realizado, as respostas iam se formando. A jovem sofrera uma crise severa de hipoglicemia. Os níveis de açúcar no sangue estavam perigosamente baixos, consequência evidente de desnutrição prolongada. Quando finalmente estabilizou o quadro, Leonardo suspirou aliviado. Agora, só restava esperar que ela despertasse. Horas se passaram até que, no silêncio do quarto hospitalar, os olhos dela finalmente se abriram. Eram olhos castanhos claros, doces, mas perdidos. Ela parecia confusa, desorientada, e demorou alguns segundos até focalizar o rosto de Leonardo. Ele sorriu, um sorriso calmo e acolhedor. Você está segura agora. Essas poucas palavras, ditas num tom baixo e reconfortante, pareciam carregar uma força capaz de tranquilizar até o coração mais aflito. E foi assim que Leonardo e Isabela se conheceram. De um encontro inesperado, nasceu o primeiro fio de um laço que o destino começaria a tecer com delicadeza. Os dias seguintes à internação foram cruciais para a recuperação de Isabela. Leonardo, mesmo com sua agenda sobrecarregada, fazia questão de visitá-la todos os dias. Levava pequenas flores frescas em cada visita, como uma forma singela de trazer cor e leveza àquele quarto hospitalar. Isabela, embora ainda frágil, já conseguia se sentar na cama, e aos poucos sua cor ia voltando ao rosto. Sua voz, baixa e suave, começou a ganhar firmeza. Nos primeiros dias, ela ainda não conseguia compreender como tudo havia acontecido. Mal lembrava do momento em que desmaiou na rua. Apenas sabia que quando abriu os olhos, encontrou aquele médico gentil, de sorriso acolhedor, sempre ao seu lado. Leonardo, por sua vez, não conseguia evitar o interesse crescente por aquela jovem. Havia algo nela que o cativava, uma doçura no olhar, um ar de inocência misturado à força de quem já enfrentara muito na vida. Em uma das visitas, durante o início da tarde, ele sentou-se na poltrona ao lado da cama e, de maneira cuidadosa,
começou a conversar com ela, tentando conhecer um pouco mais daquela história. Com um certo receio, Isabela começou a se abrir. Contou que tinha 25 anos, viera de uma cidade pequena do interior há poucos meses, tentando reconstruir a vida na capital. Desde a perda dos pais que faleceram em um acidente de carro, ela ficou completamente sozinha no mundo. Enquanto falava, seus olhos marejavam, mas ela tentava sorrir, como se não quisesse demonstrar fragilidade. Leonardo a observava em silêncio, com o coração apertado. Não era apenas empatia profissional. Era algo diferente. Havia nascido ali uma vontade genuína de protegê-la, de estar por perto, de cuidar não apenas da sua saúde física, mas também do seu coração machucado. Nos dias seguintes, suas visitas tornaram-se quase uma rotina sagrada. Ele levava pequenos presentes, uma barra de chocolate, um livro leve de romance, flores delicadas e até mesmo alguns quitutes preparados por sua própria mãe, que, sem saber, já ajudava indiretamente naquele florescer de sentimentos. Isabela passou a esperar por aquelas visitas com ansiedade. O rosto de Leonardo se tornou familiar. Seu sorriso transmitia segurança, e sua presença iluminava as horas solitárias no hospital. Uma tarde chuvosa, enquanto a água escorria pelas janelas, Leonardo chegou um pouco mais cedo. Encontrou Isabela sentada, olhando a chuva com um ar pensativo. Ele sentou-se ao lado dela, e ambos ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som da água batendo contra o vidro. O silêncio, porém, não era desconfortável. Pelo contrário. Era como se as palavras fossem desnecessárias naquele instante. Naquele breve momento, algo invisível se selou entre os dois. Um entendimento silencioso. Uma ligação que dispensava qualquer explicação. O coração de Leonardo batia um pouco mais rápido sempre que estava perto dela. E o de Isabela já sentia um calor estranho e bom, diferente de tudo que já experimentara antes. Mas nenhum dos dois ousava dar o primeiro passo. Ainda, após 2 semanas, finalmente Isabela recebeu alta. Estava recuperada fisicamente, mas ainda precisava de cuidados com a alimentação e o emocional. Leonardo fez questão de acompanhá-la até a saída do hospital. Ao vê-la caminhar com passos firmes novamente, sentiu um orgulho discreto, como quem assiste alguém vencer uma grande batalha. Antes de se despedirem, Isabela, com os olhos brilhantes e um sorriso sincero, agradeceu com um olhar doce. Não sei como agradecer por tudo, doutor. Leonardo apenas sorriu, colocando a mão sobre o ombro dela com leveza. Só cuide de você. Isso já será o suficiente. E então, ela partiu. Por alguns dias, a rotina de Leonardo voltou ao habitual. Plantões extensos, cirurgias delicadas, reuniões médicas e o constante peso da responsabilidade. Mas em seu íntimo, uma ausência começou a crescer. As visitas diárias ao quarto 203, as conversas leves, os sorrisos tímidos de Isabela, agora faziam falta. Foi numa tarde de sábado, chuvosa como tantas outras, que o destino decidiu entrelaçar seus caminhos mais uma vez. Leonardo decidiu parar em uma cafeteria pequena, numa rua tranquila perto de casa. Ao entrar, o cheiro de café fresco e bolos caseiros o acolheu. E então, atrás do balcão, ele a viu. Isabela, de avental simples e cabelos presos em um coque desajeitado, organizava algumas xícaras. Quando o viu, seus olhos brilharam e um sorriso espontâneo surgiu em seus lábios. Leonardo sentiu o coração aquecer naquele instante. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou do balcão e os dois se encararam por alguns segundos que pareceram eternos. Que coincidência, doutor, disse ela com um sorriso tímido. Leonardo, segurando o olhar, respondeu de forma natural. E talvez não seja coincidência. Talvez o destino esteja querendo nos dar uma segunda chance. Ambos sorriram. A partir daquele reencontro, a história dos dois começaria de fato a se escrever. Após o reencontro na cafeteria, algo mudou silenciosamente entre Leonardo e Isabela. O vínculo que antes parecia ser apenas de médico e paciente, agora crescia para algo mais profundo. Leonardo passou a frequentar a cafeteria com frequência. Sempre que seu plantão permitia, aparecia ali, sentava na mesma mesa de canto e pedia um café simples.
Isabela, por sua vez, já esperava por essas visitas. Bastava ouvir o sininho da porta anunciar a entrada de um cliente para que seu coração batesse mais forte, na esperança de vê-lo surgir. Os olhares trocados, os sorrisos tímidos, as conversas suaves sobre o clima, o trabalho e pequenos detalhes da vida, tudo isso foi criando entre eles uma cumplicidade delicada. Mesmo com toda a sua experiência de vida, Leonardo sentia-se como um jovem inexperiente sempre que a via. Havia em Isabela uma simplicidade e uma pureza que o encantavam. Foi numa dessas tardes, enquanto a chuva caía fina sobre a cidade, que Leonardo, reunindo coragem, decidiu dar um passo adiante. Após terminar o café, levantou-se calmamente, aproximou-se do balcão e, com um sorriso sereno, disse: Isabela, eu pensei, se você estiver livre amanhã à noite, gostaria de levá-la para jantar. Os olhos dela se arregalaram levemente, surpresa e nervosa, mas logo um sorriso suave tomou conta de seu rosto. Eu adoraria. Leonardo sentiu um alívio e uma alegria ao ouvir aquelas palavras simples. Naquela noite, ambos voltaram para casa com o coração leve, embalados pela ansiedade doce do primeiro encontro. O dia seguinte amanheceu com o céu limpo, como se a cidade também tivesse se preparado para aquele momento. Isabela, mesmo acostumada à simplicidade de sua vida, dedicou-se com carinho à sua aparência. Vestiu um vestido azul claro, de tecido leve, que realçava seus cabelos soltos e o brilho natural de sua pele. Leonardo chegou pontualmente dirigindo um carro discreto, mas elegante. Ao vê-la sair do prédio modesto onde morava, seu coração disparou. Você está linda, disse ele num tom baixo e sincero, ao abrir a porta para ela. O restaurante escolhido era acolhedor, com luz baixa, música instrumental ao fundo e um aroma suave de ervas e vinho. Durante o jantar, conversaram longamente. Leonardo contou um pouco sobre sua infância, o quanto a medicina sempre foi seu sonho, e como, apesar da rotina pesada, amava o que fazia. Isabela, aos poucos, também foi se abrindo. Falou da saudade dos pais, das dificuldades que enfrentara ao chegar na cidade e de como, mesmo com tudo, ainda acreditava que coisas boas podiam acontecer. Leonardo ouvia com atenção, admirando não apenas a história dela, mas a força por trás de cada palavra. Após o jantar, saíram para uma breve caminhada. A noite estava agradável e a brisa suave acariciava seus rostos. Foi durante essa caminhada, sob a luz dos postes e o silêncio da rua tranquila, que Leonardo, de forma natural, segurou a mão de Isabela. Foi durante essa caminhada, sob a luz dos postes e o silêncio da rua tranquila, que Leonardo, de forma natural, segurou a mão de Isabela. Ela olhou para ele, surpresa no início, mas logo apertou sua mão com delicadeza, como se aquilo fosse o que ambos já desejavam há tempos. O silêncio foi preenchido apenas pelo som de seus passos e dos corações batendo acelerados. Ao chegar à porta do prédio onde Isabela morava, eles se encararam por alguns segundos. Os olhos falavam tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Sem pressa, Leonardo se aproximou levemente e, com cuidado, tocou o rosto dela. Seus rostos se aproximaram lentamente até que, num movimento suave, os lábios se encontraram em um beijo doce, delicado, mas carregado de sentimento. Foi um beijo que não precisava de pressa. Um beijo que parecia selar o início de algo muito maior. Ao se afastarem, ambos sorriram, com os corações aquecidos. Boa noite, Isabela, sussurrou ele. Boa noite, Leonardo. E assim, o primeiro capítulo do romance deles havia sido escrito de forma simples, mas intensa. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro, Leonardo e Isabela pareciam flutuar em uma atmosfera própria, como se o mundo ao redor tivesse perdido a importância. Cada mensagem trocada, cada ligação inesperada, cada pequeno encontro casual trazia um novo brilho aos olhos de ambos. Leonardo, mesmo com os plantões longos, fazia questão de reservar momentos para vê-la. Às vezes passava na cafeteria apenas para tomar um café rápido, mas o suficiente para alguns minutos de conversa, um sorriso, um toque suave nas mãos. Isabela, por sua vez, sentia o coração aquecido de uma forma que jamais experimentara. Depois de tanto tempo vivendo na solidão, com a vida resumida a trabalho e preocupações,
Agora havia alguém que enxergava sua alma, alguém que cuidava dela não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Mas com a felicidade crescente, também vieram as primeiras dúvidas. Numa noite chuvosa, sozinha em seu pequeno apartamento, Isabela olhava fixamente para a xícara de chá em suas mãos. Seu coração estava confuso. Leonardo era um médico bem-sucedido, de uma família estruturada, com uma carreira sólida e respeitada. Ela, por outro lado, era uma jovem simples, com uma vida marcada por perdas e dificuldades. Será que aquele amor tinha espaço no mundo real? Será que não seria apenas um encantamento passageiro? Enquanto esses pensamentos ocupavam sua mente, o celular vibrou. Era uma mensagem de Leonardo. Espero que esteja bem. Estou pensando em você. Ao ler aquelas palavras, um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. O coração, ainda que confuso, não podia negar a força daquele sentimento. Leonardo, por outro lado, também vivia seus próprios dilemas. Sempre foi um homem focado na carreira, sério, pouco aberto a envolvimentos profundos. Mas com Isabela tudo parecia diferente. Ele não conseguia parar de pensar nela, de lembrar seu sorriso, sua delicadeza, sua força silenciosa diante da vida difícil que levava. Mas também pensava no que os outros diriam. Seus pais, seus colegas de profissão, o círculo social em que sempre viveu. Todos esperavam que ele estivesse ao lado de alguém à sua altura. Porém, no fundo de sua alma, Leonardo sabia que nenhum desses argumentos importava. Porque o que sentia por Isabela não obedecia a regras sociais. Era puro, genuíno e cada vez mais forte. O destino, como sempre, não deixaria o caminho ser tão simples. Em uma manhã de sábado, Leonardo convidou Isabela para um almoço especial. Dessa vez, a levaria a um restaurante elegante, frequentado por muitos de seus conhecidos. Queria apresentar sua presença na vida dele de maneira sutil, mas significativa. Isabela, ainda com certa timidez, aceitou. Vestiu um vestido branco simples, mas elegante. Prendeu o cabelo num coque delicado e usou uma maquiagem leve. Ao chegarem ao restaurante, os olhares começaram a se voltar na direção deles. Algumas pessoas cochichavam discretamente ao reconhecerem Leonardo, o jovem médico respeitado, acompanhado daquela moça desconhecida. Ao chegarem ao restaurante, os olhares começaram a se voltar na direção deles. Algumas pessoas cochichavam discretamente ao reconhecerem Leonardo, o jovem médico respeitado, acompanhado daquela moça desconhecida. Durante o almoço, tudo correu bem entre os dois. As conversas fluíam, os olhares apaixonados permaneciam. Mas Isabela sentia o peso dos olhares alheios. Em uma mesa próxima, uma antiga amiga de Leonardo, chamada Gabriela, os observava com um ar de superioridade. Ela vinha de uma família tradicional, sempre esteve presente nos círculos sociais de Leonardo, e há tempos cultivava um interesse velado por ele. Ao fim do almoço, Gabriela se aproximou, com um sorriso artificial nos lábios. Leonardo, que surpresa vê-lo aqui, disse, olhando rapidamente para Isabela. Não vai me apresentar? Leonardo manteve a calma, segurando a mão de Isabela com firmeza. Claro, esta é Isabela. O olhar de Gabriela foi rápido, de cima a baixo, analisando cada detalhe da jovem. Prazer, disse num tom educado, mas frio. Muito bonita. Muito simples. Isabela sorriu, tentando disfarçar o desconforto, mas sentiu o coração apertado. Após a breve conversa, Gabriela se afastou, mas as palavras haviam ficado no ar como um veneno sutil. Na volta para casa, o silêncio tomou conta do carro. Leonardo percebeu o incômodo, e ao parar diante do prédio de Isabela, segurou sua mão com delicadeza. Não deixe comentários pequenos abalar o que estamos construindo. Eu estou com você, Isabela. É só isso que importa. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de emoção, de alívio, de amor. Eu sei, respondeu num sussurro. Mas às vezes ainda tenho medo. Leonardo se aproximou e, com um beijo doce e demorado, respondeu de forma silenciosa todas as inseguranças dela. Aquele beijo carregava a promessa de que, apesar dos obstáculos, eles continuariam seguindo juntos. O relacionamento entre Leonardo e Isabela seguia se fortalecendo.
Apesar dos olhares e comentários de algumas pessoas ao redor, eles continuavam firmes, cada vez mais próximos. Leonardo não escondia o quanto gostava dela. Sempre que podia, fazia pequenas surpresas. Um jantar simples preparado por ele mesmo após um plantão, flores deixadas na portaria do prédio de Isabela, passeios em parques tranquilos durante as manhãs de domingo. Isabela, por sua vez, vivia um misto de felicidade e insegurança. Amava cada gesto de carinho, cada olhar atento de Leonardo, mas não conseguia evitar o medo de que aquela felicidade pudesse ser frágil demais. Foi numa tarde de primavera que o primeiro teste real do relacionamento aconteceu. Isabela estava no trabalho, atendendo normalmente os clientes na cafeteria, quando um novo funcionário foi contratado. Rodrigo, um jovem simpático, alto, de sorriso fácil. Desde o primeiro dia, Rodrigo demonstrou interesse por Isabela. Fazia elogios sutis, brincadeiras durante o expediente, e não perdia a oportunidade de puxar assunto sempre que podia. Isabela, sempre educada, mantinha distância respeitosa, mas Rodrigo parecia não perceber, ou ignorava. Certa noite, Leonardo decidiu buscá-la no trabalho após o plantão. Ao chegar à cafeteria, estacionou o carro e ficou alguns minutos observando pela vitrine enquanto ela terminava o expediente. Foi então que viu Rodrigo se aproximar demais, falando algo ao ouvido de Isabela e tocando suavemente seu braço. Embora Isabela se afastasse discretamente, para os olhos de Leonardo, aquilo foi o suficiente para um incômodo crescer em seu peito. Leonardo nunca foi um homem ciumento. Sempre soube manter o equilíbrio mesmo nas situações mais desafiadoras, mas o sentimento que nutria por Isabela era forte demais. A simples possibilidade de perdê-la o deixava vulnerável. Quando ela saiu e o viu do lado de fora, correu até o carro com o sorriso de sempre. "Oi, amor", disse com alegria, entrando no veículo. Leonardo sorriu de volta, mas o olhar ainda carregava o incômodo daquela cena recente. "Aquele rapaz novo, ele parece bem atencioso com você", comentou em um tom calmo, mas visivelmente enciumado. Isabela percebeu imediatamente o desconforto. "Ah, Rodrigo, ele só é brincalhão, mas eu não dou abertura, pode ficar tranquilo." Leonardo manteve o olhar fixo na rua por alguns segundos, antes de responder. "Eu confio em você, Isa. É nos outros que eu não confio." Ela segurou a mão dele com firmeza, transmitindo segurança. "Eu só tenho olhos para você. E é só isso que importa." O resto do caminho foi silencioso, mas a tensão sutil pairava no ar. Naquela noite, deitados lado a lado no sofá, enquanto assistiam um filme, Leonardo não conseguiu conter o desejo de reafirmar o que sentia. Ele puxou Isabela suavemente para perto, olhou dentro de seus olhos e, com a voz baixa e carregada de emoção, sussurrou: "Eu nunca imaginei que me apaixonaria assim. Mas agora, só de pensar em te perder, meu mundo parece vazio." Isabela, com os olhos brilhando, sorriu emocionada. "E eu nunca imaginei encontrar alguém como você. Alguém que me enxergasse de verdade." Seus rostos se aproximaram, e o beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era apenas paixão, mas uma entrega completa. A cada toque, a cada suspiro, o amor deles se fortalecia ainda mais, como se naquele instante suas almas estivessem finalmente entrelaçadas de forma definitiva. Os meses passaram e o relacionamento de Leonardo e Isabela ficava cada vez mais sólido. Eles já haviam criado uma rotina de encontros, compartilhavam momentos simples, e o amor entre os dois crescia em silêncio e intensidade. Mas havia uma conversa que Leonardo sabia que não poderia adiar por muito mais tempo: apresentar Isabela aos seus pais. A família de Leonardo sempre foi tradicional. Os pais, Antônio e Helena, eram conhecidos no meio médico e social. Orgulhavam-se da carreira do filho, do prestígio que ele conquistara, e sempre sonharam vê-lo ao lado de alguém do mesmo círculo, alguém com quem pudessem se exibir nos jantares sociais e manter as aparências. Leonardo já previa que apresentar Isabela, simples, de origem humilde, não seria tarefa fácil. Mas não havia mais espaço para esconder o quanto ela significava em sua vida.
Foi numa tarde de domingo que o encontro aconteceu. Leonardo foi buscá-la em seu apartamento. Quando Isabela entrou no carro, estava visivelmente nervosa. Usava um vestido discreto, os cabelos soltos, maquiagem leve. Apesar do sorriso tímido, seus olhos denunciavam a ansiedade. "Vai dar tudo certo", disse Leonardo, pegando suavemente sua mão e transmitindo segurança. Ao chegarem na casa dos pais, foram recebidos com cordialidade, mas logo Isabela sentiu o peso dos olhares de avaliação. Helena, uma mulher elegante, de fala refinada, cumprimentou a jovem com um sorriso polido, mas distante. "Então você é a moça que tem feito nosso filho tão ocupado ultimamente", disse, com um tom sutil de julgamento. Isabela sorriu, tentando manter a educação. Antônio, mais contido, limitou-se a um aperto de mão firme e um olhar curioso. Durante o almoço, as perguntas começaram. "E você trabalha em quê, minha querida?" perguntou Helena, com o garfo suspenso no ar. "Trabalho em uma cafeteria", respondeu Isabela, com a voz firme, apesar do coração acelerado. "Ah, entendo." O silêncio após a resposta foi pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso por alguns segundos. Leonardo observava tudo com atenção. Sabia que cada palavra dos pais carregava um julgamento disfarçado. Depois do almoço, enquanto Isabela ajudava discretamente a recolher a mesa, Helena aproveitou um momento a sós com o filho na varanda. "Leonardo, querido, você realmente pretende levar isso adiante?" "Claro que sim, mãe", respondeu com firmeza. "Isabela é a mulher que eu amo." Helena suspirou, desaprovando silenciosamente. "Ela é uma boa moça, sim, mas não pertence ao nosso mundo. Pense na sua carreira, nas suas relações." Leonardo a interrompeu com um olhar firme. "Mãe, quem deve caber no meu mundo sou eu quem escolho. E eu escolhi a Isabela." Helena percebeu que não adiantaria insistir naquele momento. Ao saírem da casa dos pais, no caminho de volta, Isabela manteve o silêncio, mas Leonardo sentiu o aperto na mão dela. "Eles vão precisar de tempo, Isa, mas o mais importante já está resolvido. Eu te escolhi, e não há nada que vá mudar isso." Os olhos de Isabela marejaram, mas dessa vez não de tristeza, e sim de gratidão. A cada obstáculo, o amor deles parecia crescer ainda mais forte, como uma planta que floresce mesmo sob a chuva. Os dias seguintes ao encontro com os pais de Leonardo foram marcados por uma mistura de alívio e tensão. Embora Isabela estivesse feliz com a firmeza do amor de Leonardo, o peso do julgamento da família dele ainda ecoava em seus pensamentos. Mas a vida, como sempre, não deu descanso. A cafeteria onde trabalhava, que já enfrentava dificuldades há meses, começou a reduzir o quadro de funcionários. A clientela diminuía, e o dono, um senhor já desanimado com o negócio, decidiu fechar as portas definitivamente. Num simples aviso no quadro de avisos, Isabela viu seu mundo desabar. "A partir da próxima semana, encerraremos as atividades da casa. Agradecemos a todos os funcionários." Isabela ficou paralisada, olhando para aquelas poucas palavras que, na prática, significavam o fim de sua única fonte de renda fixa. Ao chegar em casa, sentou-se à mesa com o aviso nas mãos e a cabeça baixa. O nó na garganta apertava. No dia seguinte, quando Leonardo a encontrou, notou de imediato o ar abatido. "Isa, o que aconteceu?" perguntou ele, preocupado. Com dificuldade, ela contou a situação. "Perdi o emprego, Leonardo. E com ele, a segurança que eu ainda tinha." Leonardo não pensou duas vezes. "Você não precisa se preocupar com isso. Eu posso te ajudar. Até encontrar outro emprego, pode contar comigo para tudo." Mas essas palavras, ditas com carinho e sinceridade, atingiram o orgulho silencioso de Isabela. "Eu não quero ser um peso para você", respondeu com a voz baixa, mas firme. "Não quero que pense que estou com você por interesse." Leonardo segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando diretamente em seus olhos. "Não diga isso. Eu jamais pensaria assim. Eu quero cuidar de você porque te amo, não por obrigação." Mas Isabela, mesmo sentindo o calor daquele amor, lutava com seus próprios fantasmas. Desde pequena,
aprendeu a lutar sozinha. Sempre batalhou para não depender de ninguém. E agora, mesmo diante do homem que amava, o medo de parecer frágil a corroía. Nos dias seguintes, a tensão silenciosa pairou sobre o casal. Isabela se fechava em si mesma, recusando ajuda. Saía todos os dias em busca de novas vagas de emprego. Leonardo, angustiado, respeitava o espaço dela, mas o medo de perdê-la crescia dentro de si. Nos dias seguintes, a tensão silenciosa pairou sobre o casal. Isabela se fechava em si mesma, recusando ajuda. Saía todos os dias em busca de novas vagas de emprego. Leonardo, angustiado, respeitava o espaço dela, mas o medo de perdê-la crescia dentro de si. Finalmente, numa tarde cinzenta, depois de mais uma busca frustrada por trabalho, Isabela retornou para casa exausta. Ao abrir a porta, encontrou Leonardo ali, esperando por ela com um buquê de flores simples nas mãos. Sem dizer nada, ele se aproximou, tocou o rosto dela e com uma ternura infinita sussurrou: "Eu só quero estar ao seu lado, em qualquer situação. Não me afasta, Isa." Foi naquele momento, ouvindo aquelas palavras carregadas de amor puro, que as últimas defesas de Isabela desmoronaram. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto dela, não mais de medo ou vergonha, mas de alívio. Abraçou-se a Leonardo com força, como quem encontra abrigo no meio da tempestade. Naquele abraço apertado, selaram silenciosamente mais uma promessa. Enfrentariam o mundo juntos, independentemente das dificuldades. Após aquele abraço carregado de emoção, o relacionamento de Leonardo e Isabela ganhou uma profundidade ainda maior. Sem as interferências externas, restaram apenas eles dois, mergulhados no sentimento puro e crescente que os unia. Leonardo passou a frequentar o pequeno apartamento de Isabela com frequência. Ali, longe dos olhares alheios, criaram um mundo só deles. Um refúgio onde o amor podia florescer livremente, sem receios ou julgamentos. Cozinhavam juntos nas noites tranquilas, dividiam o vinho barato comprado na mercearia da esquina, riam das pequenas bagunças na cozinha e descobriam o prazer da simplicidade ao lado um do outro. Isabela, em meio ao aconchego daquele lar modesto, descobria novas camadas do homem que amava. Leonardo, sempre tão seguro no hospital, revelava um lado delicado, atencioso e quase infantil ao brincar com ela enquanto lavavam a louça ou arrumavam a pequena sala. As noites eram ainda mais especiais. Deitados no pequeno sofá, dividiam um cobertor, assistindo filmes antigos, onde às vezes as palavras nem eram necessárias. Bastava o toque das mãos, o calor dos corpos próximos e o ritmo sincronizado das respirações. Em uma dessas noites, Leonardo levou-a até a varanda do apartamento. Lá, sob o céu estrelado, com as luzes da cidade ao fundo, segurou suas mãos com firmeza. "Isabela", sussurrou, com a voz carregada de emoção. "Antes de te conhecer, eu não sabia o quanto minha vida era vazia. Hoje, só de olhar nos seus olhos, eu sinto que encontrei tudo o que buscava." Isabela, com os olhos marejados, apenas sorriu. "Eu também, Leonardo. Nunca imaginei que alguém pudesse me amar assim, por quem eu sou, do jeito que eu sou." Leonardo a puxou para mais perto, envolvendo-a num abraço apertado. Ali, sob o céu silencioso, selaram mais um beijo, calmo, profundo e cheio de promessas silenciosas. Os dias seguiam cheios de pequenos momentos de carinho. Ele aparecia de surpresa com um café e flores. Ela cozinhava o prato favorito dele nas noites de folga. Saíam para passeios no parque, caminhando de mãos dadas, rindo de piadas bobas. Nas manhãs preguiçosas, faziam panquecas juntos, entre beijos roubados e olhares apaixonados. O amor entre eles não precisava de grandes eventos para crescer. Bastava o toque suave, o sorriso compartilhado, o calor da presença constante. O amor entre Leonardo e Isabela seguia crescendo, forte e constante. Eles já não precisavam de grandes palavras ou gestos exagerados. Cada toque, cada olhar trocado, cada silêncio partilhado falava por si. Numa tarde serena de sábado, Leonardo convidou Isabela para um passeio diferente. Não revelou o destino,
Apenas pediu que ela confiasse. Só me acompanhe, Isa, disse com um sorriso terno enquanto pegava sua mão. Dirigiram por alguns minutos até saírem da cidade e seguirem por uma estrada estreita, cercada de campos verdes e árvores que dançavam ao vento. O sol se preparava para se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Chegaram a um pequeno campo aberto onde Leonardo já havia preparado tudo. Havia uma mesa rústica, simples, mas delicadamente decorada com flores silvestres. Velas protegidas em lanternas de vidro iluminavam o espaço com uma luz suave. Ao lado, uma manta estendida no gramado. Cestas com frutas, pães, queijos e um vinho escolhido com carinho. Isabela ficou maravilhada com a surpresa. Leonardo, sussurrou, emocionada. É lindo. Não tão lindo quanto o que sinto por você, respondeu ele, com um olhar que transbordava amor. Sentaram-se sob o céu que já começava a se encher de estrelas. Jantaram devagar, rindo, conversando, partilhando memórias e sonhos futuros. Quando o jantar terminou, Leonardo levantou-se, respirou fundo e estendeu a mão para Isabela. Ela, um pouco confusa, segurou a mão dele e se levantou, sendo conduzida para o centro do gramado. Ali, sob o brilho das estrelas e a brisa suave, Leonardo a olhou nos olhos, deixando que todo o seu amor transbordasse. Isabela, começou ele, com a voz embargada de emoção. Desde o primeiro instante em que te vi naquela rua, desmaiada e frágil, meu coração foi puxado para o seu. Eu cuidei do seu corpo, mas você curou a minha alma. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Isabela, que tremia levemente, tomada pela emoção. Leonardo então tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo azul. Ao abri-la, revelou um delicado anel com uma pedra simples, mas brilhante como o amor que sentia. Ajoelhou-se lentamente diante dela e prosseguiu. Eu quero passar cada dia da minha vida ao seu lado. Quero acordar com o seu sorriso e dormir ouvindo a sua respiração. Isabela, aceita se casar comigo? Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Apenas o brilho das lágrimas dela e o sorriso largo iluminaram aquele instante. Sem conseguir conter a emoção, Isabela ajoelhou-se junto a ele e, com a voz trêmula, respondeu. Sim, Leonardo. Sim, abraçaram-se ali mesmo, de joelhos no campo, sob o céu estrelado, com os corações batendo em perfeita sincronia. O beijo que selou aquele pedido não foi apenas apaixonado. Foi carregado de entrega, confiança e uma promessa silenciosa de eternidade. Naquela noite, o universo inteiro pareceu testemunhar o amor puro e verdadeiro que nascia ali, simples e grandioso ao mesmo tempo. Os meses seguintes ao pedido de casamento foram repletos de alegria e expectativa. Leonardo e Isabela, com a cumplicidade de dois apaixonados, começaram a planejar o dia em que oficializariam o amor que já era tão sólido e verdadeiro. Optaram por algo simples, mas carregado de significado. Não queriam luxo, nem festas grandiosas. Queriam uma celebração íntima, cercada apenas por pessoas que verdadeiramente torciam pela felicidade deles. O cenário escolhido foi um pequeno jardim no campo, repleto de flores silvestres e árvores frondosas. Ali, ao ar livre, sob o céu azul e o canto dos pássaros, fariam seus votos. O grande dia chegou. O sol brilhava com delicadeza, como se abençoasse aquele momento. Isabela vestia um delicado vestido branco de renda, com detalhes simples, mas que realçavam sua beleza natural. Os cabelos, presos em um coque leve, eram adornados por pequenas flores brancas. Seus olhos brilhavam de emoção e amor, e o sorriso não deixava seu rosto. Leonardo a aguardava diante do altar improvisado, debaixo de uma grande árvore, com um sorriso sereno e o coração disparado. Vestia um terno claro, elegante na medida certa, mas os olhos só conseguiam enxergar uma coisa: a mulher que ele escolhera para a vida inteira. Quando Isabela surgiu na pequena trilha ladeada por flores, seus olhares se cruzaram, e por alguns segundos o mundo desapareceu ao redor deles. Cada passo dela parecia flutuar, e Leonardo sentiu o coração aquecido como nunca antes.
Quando enfim se encontraram diante do celebrante, as mãos se tocaram, firmes, quentes, carregadas de promessa. O vento suave acariciava os rostos dos dois, enquanto as palavras eram ditas. Leonardo, com a voz embargada, declarou: Isabela, eu te escolhi desde o primeiro instante em que te vi. E hoje, diante de tudo e de todos, eu prometo ser seu abrigo, seu companheiro, sua paz e sua força, por todos os dias da minha vida. As lágrimas escorriam dos olhos de Isabela, enquanto ela retribuía: Leonardo, você chegou quando meu mundo estava cinza e me trouxe a luz. Eu prometo te amar, te cuidar e caminhar ao seu lado, na alegria e na dor, sempre. As alianças foram colocadas com mãos trêmulas e corações firmes. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que selou o casamento foi mais do que um gesto de amor. Foi o início de uma eternidade a dois. O resto do dia foi preenchido por sorrisos, abraços apertados e olhares apaixonados. Sob o céu estrelado, na primeira dança como marido e mulher, Leonardo sussurrou ao ouvido de Isabela: Agora somos um só. E o nosso amor vai ser a nossa casa, para sempre. Isabela encostou a cabeça no ombro dele, sorrindo com o coração pleno. Ali, naquele jardim sob as estrelas, o amor deles estava completo. Um amor simples, puro, verdadeiro. E assim seguiram, de mãos dadas, rumo à eternidade que só os corações verdadeiramente apaixonados conhecem.